Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vocês permaneçam sentados, o texto é longo. Quero falar para vocês nessa noite sobre o agir de Deus na história. Ou seja, o perigo de não conhecermos o agir de Deus na história. Lucas 24, 13 a 35. Por isso eu vou pedir que vocês permaneçam assentados e eu farei a leitura do texto e você acompanha aí na Bíblia que está nas suas mãos. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. E disseram uns aos outros: porventura não ardia em nós o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém.
onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus, mais uma vez, nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. O perigo de não se conhecer o agir de Deus na história. Após a morte de Jesus, 2 dos seus seguidores saíram de Jerusalém em direção a Emaús, uma aldeia distante mais ou menos 11 quilômetros. Haviam presenciado todos os acontecimentos daquele terrível fim de semana. Jesus preso na quinta-feira, na sexta-feira foi julgado, condenado, crucificado, e às 3 da tarde Jesus já estava morto. Aquilo foi um golpe fatal para eles, que esperavam um Messias político que viera para restaurar o reino de Salomão. Aquele reino onde havia prosperidade e paz. À tardinha, eles cansados, exaustos de procurar o Senhor, eles desistem e voltam para suas casas, derrotados, decepcionados, envergonhados, tristes, com um refrão nos lábios. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas hoje já é o 3º dia e a gente pode completar. E nada. Essa comovente história revela o grande perigo de não se conhecer a soberania de Deus na história, de não se conhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Eles caminhavam com Jesus, mas seus olhos estavam fechados, não podiam ver. Eles conheciam as Escrituras, mas sua mente estava embotada, e a incredulidade mantinha o livro fechado, não podiam crer. Eles tinham entendimento, mas a depressão aguda, a tristeza, impedia eles compreenderem as Escrituras. Quando conversavam com Jesus sobre este assunto, depois de explicar-lhes a razão da sua tristeza e confusão, Jesus os acudiu com palavras enérgicas. Ó nécios, tardos, duros de coração, para crer tudo que os profetas disseram nas Escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E Jesus deve ter começado pela semente da mulher em Gênesis 3,15. Porventura não está escrito que a semente da mulher teria o calcanhar ferido por uma serpente? Ele deve ter passado pela descrição do servo sofredor em Isaías 53.
parado no traspassado de Zacarias 12:10, ido até o sofrimento do Salmo 22 e parado no mensageiro da aliança em Malaquias 3:1. Quando Jesus terminou a sua exposição, os olhos dele se abriram, o seu entendimento voltou a funcionar. Então entenderam as Escrituras. Reconheceram que tudo aquilo, toda aquela história, fazia parte do projeto soberano de Deus de se fazer carne para levar o homem de volta a Deus. Entenderam que tudo aquilo que eles haviam contemplado era obra de Deus, fazia parte da vontade de Deus. E aí, terminaram-se as dúvidas, acabou-se o medo, desapareceu-se o desânimo e a tristeza. Cheio de júbilos, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Juntaram-se aos outros e foram servir a seu Senhor como os demais. Aqui, meus irmãos, a gente para e pensa: quando teus sonhos forem frustrados, quando tua esperança se apagar lentamente, quando o sol se pôr na tua vida ao meio-dia, quando não entenderes o agir de Deus em tua vida, o apóstolo Pedro diz: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim, ou ele vai ao teu encontro, ou ele providencia alguém para ir te socorrer, como ele fez com aqueles 2 discípulos de Emaús. Esta milagrosa história, narrada só por Lucas, suscita 3 temas. Quando não se conhece o agir de Deus na história, cultivamos uma tristeza no coração desnecessária. Quando não se conhece o agir de Deus na história, ignoramos a maneira dele agir nas nossas vidas. Quando não reconhecemos o agir de Deus na história, endurecemos o nosso coração. É o que nos propomos ver nesta noite. Primeiro, eu gostaria de mostrar a você que quando não se conhece o agir de Deus na história dos humanos, cultivamos uma tristeza desnecessária. Quando não se conhece o agir soberano de Deus na história, se cultiva uma tristeza no coração desnecessária. Lucas 24:17. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus falando com eles. O que é que vos preocupa? Verdadeiramente, a tristeza, o desânimo, a vergonha, a decepção
que acompanhava aqueles discípulos naquele momento não tinham razão de ser. Porque a crise de horror que os fazia sofrer já havia passado. A redenção e a justificação já havia sido posta à disposição de todos. O Senhor Jesus estava ali, vivo com eles, caminhando durante boa parte do caminho. Eles choravam por quem? Pelo Cristo vivo. O Cristo vivo estava com eles, caminhando. E não foi mera restauração do corpo desfigurado, tirado da cruz. Foi uma transformação da humanidade de Jesus, uma renovação criativa do seu corpo, que o tornou agora corpo totalmente glorificado e não mais sujeito à morte. Ninguém mais cuspia nele, ninguém mais iria pegar nele, ninguém mais iria fazê-lo sofrer. No entanto, durante todo este tempo, eles caminhavam tristes, decepcionados, à procura de um Jesus morto, quando Cristo vivo estava com eles, como Todo-Poderoso, como aquele que venceu a morte, como aquele que venceu o pecado, como aquele que venceu o diabo. Por que estás triste? Se eu venci a morte, se eu venci o diabo, se eu venci o pecado, se eu ressuscitei dentre os mortos, se eu estou vivo com vocês, por que estáis tristes? Porque eu não conhecia o mover, o agir soberano de Deus na história. Portanto, a tristeza, a confusão daquele momento era desnecessária. E nós, irmãos, quantas vezes ficamos tristes, confusos, quando nós sabemos, e sabemos de cor, que o Senhor dos Exércitos está conosco, e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, contentai-vos com o que tendes, disse o escritor aos Hebreus, porque ele disse: de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Em segundo lugar, quando não conhecemos o agir de Deus na história, ignoramos o modo de Deus agir nas nossas vidas. E muitas vezes reagimos como Pedro: assim não, Senhor. Quando não conhecemos o agir de Deus na história, ignoramos o modo de Deus agir em nossas vidas. Versos 25 e 26. Ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? Preste atenção, uma coisa impressionante aqui. Jesus separou dos discípulos duas vezes. Na primeira separação, eles não compreenderam que tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus para salvar a humanidade.
para eles. Os homens prenderam Jesus. Para eles, os homens mataram Jesus, cavaram um buraco, jogaram o corpo do Senhor lá dentro. E para acabar de piorar a situação, sumiram com o corpo dele. Era o que tinha na cabeça deles. E aí entrou a tristeza, o desânimo e a falta de esperança. Vejam agora a diferença quando o Senhor separa-se deles novamente pela segunda vez, pela ascensão. Lucas 24, 51 a 53. Aconteceu que, abençoando-o, ele se apartou deles. Aqui já foi a segunda vez que Jesus se aparta dos discípulos e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram para Jerusalém com grande júbilo. Na primeira separação, desespero, tristeza, medo, decepção, vergonha, porque não compreendiam o projeto de Deus, não compreendiam o agir de Deus. Agora que eles compreendem tudo, agora que eles estão sabendo tudo, Jesus se separa dele novamente pela ascensão. Deixa-os na terra, volta para o céu, mas olha a reação deles. Lucas 24, 51 a 53. Aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram para Jerusalém com grande júbilo e estavam sempre no templo servindo a Deus. O que poderá ter atribuído a esta mudança? Antes, na primeira separação, tristeza, confusão, desistência. Agora, gozo, adoração, serviço. A resposta é simples. Antes eles não entenderam o agir de Deus. Agora eles compreendem tudo. O véu que lhe cobria os olhos foi removido. Abriram-lhes então os olhos. Abriram para ele as Escrituras. Porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava. Dissiparam-se as trevas. Abriu-lhe o entendimento e eles compreenderam as Escrituras. Entenderam o significado da humilhação de Cristo. Entenderam a sua agonia, a sua paixão e a sua morte. Entenderam o fato dele ter sofrido, mesmo sendo o Messias. Entenderam o fato dele ter sido crucificado, mesmo sendo o Filho de Deus. A injustiça de ter sofrido e condenado à morte, mesmo sendo inocente. Entenderam tudo, então o adora e serve com grande alegria. Sabe, irmãos, porque muitos cristãos não têm a alegria da vida eterna. Sabe por que muitos cristãos não têm a alegria do céu? Não são fervorosos de espírito no serviço do Senhor, por falta de conhecimento do agir de Deus na história e na sua vida. Passaram para nós uma visão distorcida de que nós temos direito de desfrutar de tudo que o mundo oferece. E quando nós não conseguimos essa vida, nós ficamos frustrados, decepcionados, quando Jesus nunca prometeu nada aqui na terra aos seus discípulos. A única coisa que Jesus nos prometeu foi uma cruz. E ele dizia: a vossa morada não é aqui, a vossa cidade está nos céus, vocês não são daqui, pensai nas coisas que são de cima.
onde vosso Pai está assentado. A fé fraca, o espírito da desobediência, as inquietações de muitos provam as noções confusas que tem do Evangelho de Deus. Certo escritor disse: o Evangelho de Deus, ele veio para tumultuar o homem velho. O Evangelho é para acabar com o velho homem. O Evangelho não é para dar boa vida ao velho homem, não. É para acabar com ele. E na hora que o Evangelho começa a agir na vida dos humanos, os humanos entram em crises. O Evangelho tem como propósito matar o homem velho, acabar com ele. Mas quando Deus começa a agir na vida dos humanos, eles se desesperam. E muitos deles abandonam o Evangelho e voltam para a sua velha vida. Clamemos por homens que tenham condições de nos ensinar todo o conselho de Deus. Pois, não havendo profecias, o povo perece. Não havendo alguém competente para ensinar a lei de Deus ao povo, o povo perece. E é o que nós contemplamos nos nossos dias. Terceiro, quando não conhecemos o agir de Deus na história, endurecemos o nosso coração. Versículo 21, Lucas 24. Ora, nós esperávamos que fosse ele o que havia de remir a Israel, mas é já hoje o terceiro dia, e até agora a gente pode imaginar eles dizendo: e até agora nada. Meus irmãos, Deus nos fez de tal maneira que cada vez que rejeitamos a sua vontade revelada, mais difícil se torna para termos fé e obediência e para abraçar a próxima revelação de Deus para nós. Eu vou repetir isso aqui. Deus nos fez de tal maneira que cada vez que rejeitamos a sua vontade revelada, mais difícil se torna para se ter fé, obediência e amor. Mais difícil se torna para receber de Deus uma outra revelação. Resumindo, Deus te mostrou uma verdade. Se você fizesse, se você obedecer aquilo que Deus te mostrou, Deus te revela outra. Se Deus te revela uma verdade e você não obedece ali, você fica ali, ó. Jamais Deus te revelará outra enquanto você não obedecer aquela. E eu ouvi no pregador que esteve conosco esse final de semana uma frase que me deixou com o coração trêmulo, quando ele disse com muita intrepidez: se a fé que há em ti não modifica teu caráter, se a fé que há em ti não muda o teu coração, esta fé é do demônio. Se tu diz que tem fé, e esta fé não transforma a tua natureza, o teu caráter, o teu coração, não muda você por dentro, lamento, meu irmão, meu amigo, lamento te dizer, esta fé é do demônio. Quando nós não queremos crer no óbvio,
naquilo que é evidente, claro. Jamais Deus volta a revelar alguma coisa a você. E quando o Espírito de Deus não age na leitura da Bíblia, quando o Espírito de Deus não age na literatura da escola dominical, quando o Espírito de Deus não age no livro que você está lendo, rapidinho você fecha ele e joga no canto. O endurecimento é o salário do pecado, da desobediência, da rebelião à palavra de Deus já revelada. Lamentavelmente, este pecado tira da pessoa a capacidade de crer e de se voltar para Deus. O salmista disse: Tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E há uma grande quantidade de cristãos desobedecendo conscientemente a palavra de Deus, sabendo que está fazendo coisa errada e continua fazendo. Nunca Deus te revelará uma outra verdade enquanto você não colocar em prática aquilo que Ele já te mostrou. Portanto, cada vez que você ouve a palavra de Deus e se conhece a vontade de Deus revelada, nunca se deve protelar a sua decisão para amanhã. Foi nesse sistema que Deus endureceu o coração de Faraó e o matou afogado nas águas do Mar Vermelho. Disseram eles, já é hoje o terceiro dia, desde que tudo aconteceu e até agora nada. Será mesmo que até aquele momento não tinha acontecido nada com aquele povo? A palavra de Jesus em Mateus 16, 21, que eu gostaria que você fosse lá. Jesus não se cansava de dizer a eles, quando estava com eles, Mateus 16, 21, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a eles que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nada tinha acontecido, não lembraram das palavras de Jesus, e o túmulo vazio. E a mensagem das mulheres que chegaram dizendo: tivemos uma visão de anjos que dizem que ele está vivo. O testemunho das mulheres afirmando, quando as pessoas não querem crer no óbvio, naquilo que está claro, patente, endurece cada vez o coração. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essa palavrinha enquanto diz respeito ao pão da vida que é oferecido. O pão da vida oferecido a você será retirado e oferecido a outro se você desprezar o Senhor e a sua palavra. Quem sempre vai adiando ou rejeitando a palavra de Deus revelada,
perderá a capacidade de crer e obedecer. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para você crer. Por isso, o apóstolo escreve aos Coríntios: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Se aproximando do fim, surge uma pergunta: o que fazer para mudar este quadro? Nós temos 3 soluções dadas por Jesus Cristo. A primeira é aceitar com humildade a admoestação do Senhor, para mudar essa história, para consertar os nossos erros. Nós precisamos aceitar com humildade a admoestação do Senhor. Lucas 24, verso 25: honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus aqui está se dirigindo mais ou menos nesses termos. Como é superficial e imperfeito o conhecimento de vocês a meu respeito. Vocês me conhecem apenas como um homem, como um profeta. Vocês são duros de coração, vocês são incrédulos, tardos, duros de coração. Milhares dos que nos rodeiam se acham em tão completa ignorância a respeito do significado do sofrimento e da morte de Jesus, como os viandantes que se dirigiam para Emaús. 4.2 Receber ensinamento correto acerca do Cristo. Verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Como nós já demos uma pincelada atrás, eles expôs em Gênesis 3,15 sobre a serpente ferindo o calcanhar da semente da mulher. Ele mostrou Isaías 53. Ele viu Isaías, disse a eles, através de Davi no Salmo 22, alguém desamparado por Deus, suas vestes repartidas e seus ossos desconjuntados. Mostrou através de Zacarias aquele a quem traspassaram e sobre quem prantearam, como se chora pela morte de um primogênito. E ele continua dentro da Escritura, vai até Malaquias 3:1, falando sobre o anjo da aliança. À proporção em que eles abriam as Escrituras e lhes falavam, ardia-lhes o coração, abriram-se os olhos e o reconheceram. Meus irmãos, como nós necessitamos nos nossos dias, como necessitamos de profetas que nos abram as Escrituras e nos explique todo o conselho de Deus, para sairmos deste vale frio e úmido onde nos encontramos há tanto tempo. Quando a gente olha uma história dessa, a gente lembra do eunuco que foi a Jerusalém adorar, por não ter ninguém para ensinar a lei de Deus corretamente. Ele voltava no seu carro assentado, se debatendo, tentando entender o profeta Isaías. E nós temos uma grande quantidade de cristãos que não sabem nada, não conhecem nada, e na primeira investida do inimigo se escandalizam
e voltam para o seu pecado. Desejar, 4.3, desejar ardentemente a presença do Senhor, verso 29 de Lucas 24. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco. Deus, às vezes, põe à prova o nosso amor e a nossa fé. E com este fim, reserva a sua graça, até que a expeçamos. Muitas das vezes Deus muda de agir para conosco, nos privando daquilo que nós estamos acostumados a nos agarrar. E quando se fala de perseverança, e quando se fala de insistência, e quando se fala do desejo de ter Deus com a pessoa, vem à mente vários textos, mas igual o daquela mulher cananeia não existe. Essa passagem nós lemos que ela procurou Jesus, está em Mateus 15, 22 a 28. Ela procurou Jesus com uma oração comovente: minha filha está endemoniada. E o texto responde: ele não lhe respondeu palavras. Ela insiste. Ele diz: fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela o adora e clama de novo: Senhor, socorre-me. Ele responde: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela replicou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher foi atendida e elogiada. Movidos pelo demônio da pressa, muitas vezes nós chegamos diante de Deus como o besouro chega junto das flores, apressados, exaustos. Muitas vezes Deus se esconde. Nós te lemos lá no livro do profeta Oséias: eis que levarei ao deserto, para que eu possa falar ao coração deles. E é assim com todo aquele que se relaciona sinceramente com Ele, mostrando que o pão de Deus é para quem tem fome, a água da vida é para quem tem sede, e aquele que tem sede, tome de graça. Mas ao profano, ao soberbo, ao irreverente, Deus o tem de longe. Concluindo, irmãos, quando você não entender o agir de Deus em sua vida, quando não entender o que Deus está fazendo na história, por mais que você queira ser cristão, você está cego e surdo. Porque nós ouvimos isto em alto e bom som: o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que não importa o que eu esteja vivendo, não importa o que eu esteja passando, o justo vive pela fé, e sem fé é impossível.
Portanto, você precisa ouvir a repreensão do Senhor, coisa que crente da nossa geração não gosta de receber, nem do seu pastor. Você precisa ser ensinado corretamente sobre as Escrituras e sobre o agir de Deus na história. Você precisa desejar ardentemente as coisas do alto, se você quiser Deus agindo na sua vida. Você precisa ouvir as repreensões do Senhor. Você precisa entender corretamente as Escrituras. Para isso você tem que estar no culto de doutrina. E você precisa desejar ardentemente a presença do Senhor. Eles fizeram assim, foram bem-sucedidos. A palavra de Deus diz: vai tu e faz o mesmo. O Senhor nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Podeis assentar.